Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu sou a Camila, moro aqui em Portugal com a minha família e a gente voltou para Portugal depois de 4 anos no Brasil e o vídeo de hoje vai ser sobre como a gente tá depois de 3 meses de volta para Portugal. Então, primeira coisa, não reparem nos barulhos, porque a gente resolveu gravar esse vídeo aqui fora pra aproveitar a luz do dia também. Então, né, a gente mora numa aldeia, então é normal ter um galo cantando aqui, um carro passando ali. Então, se tiver algum tipo desses barulhos, é por isso. Então, deixa eu contar pra vocês como que foi o nosso primeiro mês aqui em Portugal. A gente chegou no dia 27 de abril, hoje é dia 29 de julho, então vamos fazer um resumo mais ou menos de como foi esses 3 meses aqui pra gente em Portugal. O primeiro mês a gente já colocou a nossa filha na escola, ela tá no ensino médio, então a gente foi matricular ela ficou um mês na escola, gente, porque aqui em Portugal o ano letivo escolar termina em junho e começa em setembro, então ela pegou um mês de escola. Foi uma escolha nossa, dela também, ficar um mês na escola para se adaptar, para conhecer a escola. Inclusive uma escola que ela já estava pesquisando no Brasil e que ela conseguiu se matricular aqui em Portugal, isso foi muito importante. Então, o primeiro mês a gente matriculou ela na escola e quanto a isso foi muito tranquilo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a escola. Teve uma pessoa que pediu pra gente fazer um vídeo comentando como que funciona a escola aqui, porque ela tá vindo com um filho de 8 anos. Então, isso vai ser tema pra outro vídeo aqui no canal, sobre como que funciona a escola. Até porque a minha filha pegou as séries pequenas, né? Agora ela tá no ensino médio, ela pegou o ensino fundamental daqui. Então a gente consegue passar mais informações sobre como que funciona a escola aqui. Então deixa eu falar um pouquinho sobre como que funcionou em questão de trabalho. Lembrando que a gente já morou aqui em Portugal em 2018, a gente morou 3 anos aqui em Portugal, então questão de documentação foi algo mais fácil, porque a gente já tinha NIF, NIS, utente, a gente não precisou chegar e correr atrás disso como acontece com muito imigrante. A gente precisou realmente correr atrás de trabalho. E, gente, vou comentar uma coisa com vocês assim já de cara. Não tá fácil encontrar um trabalho aqui em Portugal. Eu sinto que tá muito mais difícil de quando a gente tava aqui em 2018. Então, sobre trabalho. Quando eu cheguei aqui, acredito que foi no 3º, 4º dia, eu comecei a trabalhar numa fábrica. Eu fui conversar com a dona e foi bem aquela conversa, eu vou te dar o contrato, pode vir trabalhar. Eu deixei bem claro pra ela que eu nunca tinha trabalhado numa máquina, que da outra vez que eu morei aqui eu trabalhei na parte da embalagem, em pé, então é um trabalho muito mais dinâmico, que tu tá toda hora se movendo, né, fazendo coisas diferentes dentro da embalagem. É muito diferente de tu estar numa máquina aqui fazendo aquele mesmo movimento repetitivo o dia todo. E eu tinha dito isso pra ela, que eu não tinha trabalhado numa máquina. E ela me mostrou a máquina que eu ia trabalhar, me mostrou que o trabalho era muito fácil, né? Me convencendo a vir fazer o teste. E eu topei. Fiquei 4 dias fazendo o teste. No final do 4º dia, gente, ninguém me chamou pra conversar. Isso foi numa sexta-feira. E eu fui falar com ela pra perguntar o que ela tava achando do meu trabalho, né? Como que ia ser. A conversa foi diferente. Ela disse pra mim que perguntou se eu poderia ficar mais uma semana fazendo o teste, né? Porque ela queria ver se eu ia conseguir dar uma produção pra poder me dar um contrato. E, gente, não tem como, né? Eu competi com pessoas que estão ali há 15, 20 anos produzindo, né? Fazer a mesma quantia de peças que elas fazem por hora. Não tem como. E eu fui com aquilo... Eu voltei pra casa com aquilo na cabeça. Fiquei pensando, né? Como assim? Ela tinha me dito que me daria o contrato e depois ela falou que se eu desse a produção, ela me daria o contrato. Ok, passou o final de semana, na segunda-feira eu voltei a trabalhar. Trabalhei aquela segunda-feira, mas com aquilo na cabeça, né? E cheguei em casa, comentei com o meu marido e a gente chegou à conclusão de que não, né? Eu não ia ficar ali, porque pra mim ela tava... não tava cumprindo com o que ela tinha dito. E eu resolvi sair. E na mesma semana eu já comecei a procurar outra coisa. E encontrei um trabalho na pastelaria, em Guimarães. Lembrando que eu moro em Santo Tirso, né? E a pastelaria que eu comecei a trabalhar ficava em Guimarães. Então eu tinha que pegar um comboio, que daqui da minha casa, onde eu moro, até o comboio dá em média de 30 a 40 minutos caminhando. E quando eu chegava na estação de Guimarães, eu tinha que caminhar mais uns 15 minutos até a pastelaria.
Então eu chegava na estação de Guimarães, caminhava mais 15 minutos até a pastelaria. Eu comecei a trabalhar lá como auxiliar de cozinha. Nunca tinha trabalhado com isso também, gente. Mas foi muito legal, o ambiente era muito gostoso, as pessoas me acolheram muito bem. Também tinha brasileiros trabalhando lá. Eu aprendi bastante coisa diferente. Só que é bem desgastante, né? Bem desgastante mesmo. Porque eu peguei logo nesses dias de calor mesmo, um calorão aqui. Mas tudo certo, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Sobre o contrato lá, era só um contrato part-time. Ela não conseguia me dar um contrato full-time. Então ela disse pra mim, Camila, eu consigo te dar um contrato part-time e tu pode ficar aqui tranquilo. Tu pode até fazer mais horas se tu quiser, mas no contrato tem que ser part-time. E a gente sabe que pra entrevista na AIMA, a gente tem que ter um contrato full-time, né? Ou 2 contratos part-time que feche o salário mínimo. Então eu comecei a focar em encontrar um outro contrato part-time. Só que tava bem difícil. E eu tinha que conciliar algo que fosse perto da pastelaria, né? Pra mim não ter que ficar me deslocando muito, senão não ia dar tempo de eu chegar nos trabalhos, né? Na hora certa. Então eu fiquei lá na pastelaria até final de junho. Porque eu comecei na fábrica que eu tô agora, dia 1º de julho. Então até o final de junho eu fiquei na pastelaria. E eu saí de lá porque eu precisava de algo o tempo inteiro, que não fosse temporário e que me desse um contrato full time, né? E graças a Deus eu consegui nessa fábrica que eu tô hoje, né? Com esse turno que eu gosto bastante que eu faço hoje. E consegui o contrato nessa fábrica que eu tô hoje, que é um contrato que não é temporário, né? É fixo, full time e com salário. Gente, maravilhoso. E a minha preocupação era conseguir o contrato pra ir pra entrevista da AIMA. Que a gente já foi na entrevista da AIMA. Até eu vou pedir pra produção colocar o card aqui sobre como foi a entrevista. Se tu tem curiosidade de saber o que aconteceu, a gente passou um perrengue lá em Viana do Castelo. Confere depois esse vídeo. E sobre a questão do meu marido, né? Como que foi pra ele? Gente, quando a gente chegou aqui, no primeiro mês, ele já tava com uma proposta de trabalho pra trabalhar na carpintaria. Só que a gente chegou dia 27 de abril e o atual patrão dele falou pra ele que ele começaria a trabalhar no final do mês de maio, início de mês de junho. Então, era muito tempo, né? Por mais que eu já estivesse trabalhando na pastelaria, que eu estivesse recebendo por dia, porque lá eu recebia por dia. Gente, fica puxado. E detalhe, os dias foram passando e ele não teve mais notícias desse trabalho, sabe? E a gente eu, na verdade, meio que surtei, assim, né? Porque ele até chegou a entrar em contato e ninguém respondeu. Eu disse, não, vamos procurar outra coisa. E teve um dia que a gente saiu pra fazer cadastros em agências. E nesse mesmo dia que a gente foi na primeira agência, ele já foi chamado pra uma entrevista no final do dia pra começar numa empresa muito grande aqui em Santo Tirso. E foi bem assim. Nesse mesmo dia, ele foi pra entrevista, a moça falou pra ele que no outro dia ele começaria o processo seletivo na outra empresa. E acredita? No outro dia, o atual patrão dele mandou mensagem pra ele perguntando se tava tudo certo pra ele começar na segunda-feira. Daí tu fica naquilo, né? Tu fica com 2 corações. Porque essa empresa que ele tava fazendo o processo seletivo é uma empresa muito grande, que ele poderia dar hora extra, que ele poderia trabalhar em turno, né? Ia ficar um pouco longe daqui, mas ele tem carro, então é fácil pra ele ir. Mas ele teria que passar pelo processo seletivo. A proposta da carpintaria já era certa, né? Era só ele lá assinar o contrato, fazer o exame e começar a trabalhar. Então tu fica na dúvida, assim, né? E como a gente tava naquele nervoso de arrumar a documentação pra ir pra AIMA, então pega o certo mesmo. Então ele optou pra ir pra carpintaria, que é o emprego que ele tá hoje. Ele começou a trabalhar ali dia 3 ou dia 4 de junho. Foi mais ou menos isso. Então, concluindo, assim, né? A gente chegou dia 27 de abril, ele ficou maio inteiro ali sem trabalho, sem fazer nada, esperando essa vaga. E quando ele resolveu procurar a vaga, então apareceu mesmo e ele recebeu o contrato, tudo certo, top. É onde ele tá trabalhando hoje. E eu, depois de 2 meses aqui, que consegui um emprego fixo, com um contrato e que não é temporário, né? Porque uma coisa a gente sentiu aqui, nessa volta, que tem muito trabalho temporário. Uma coisa que lá em 2018 eu nunca reparei, assim.
E até porque a nossa realidade em 2018, quando a gente veio a primeira vez, foi muito diferente. Em 9 dias a gente estava trabalhando com o NIF, com o NIS, foi muito rápido. Então, hoje, voltando para Portugal depois de 4 anos, a gente sente essa dificuldade. Dificuldade em documentação, dificuldade em encontrar um emprego fixo, dificuldade enorme em encontrar arrendamento, né, um aluguel. Em 2018 já era difícil, agora parece que essa situação piorou, vem se agravando cada vez mais. Então, se eu fosse fazer uma conclusão desses 3 meses aqui em Portugal, eu posso dizer que foi bem desafiador. Foi mais desafiador do que da primeira vez. E lembrando, assim, que a primeira vez a gente veio sem conhecer ninguém realmente, né? A gente veio só nós 3. E dessa vez não, dessa vez eu tenho a minha amiga aqui, portuguesa, que, nossa, é uma irmã pra mim, me acolheu muito bem. A gente tem uma rede maior agora dessa vez, só que as coisas estão mais difíceis, né? Então foi isso que a gente sentiu, que dessa vez foi mais desafiador do que da primeira vez. Lembrando, gente, que a primeira vez a gente veio como turista, porque tinha como vir como turista, né? Vinha como turista, arrumava um trabalho e dava entrada na manifestação de interesse e tu conseguia se legalizar assim, e pra gente foi muito rápido. Agora, tu não consegue mais, não tem mais como vir como turista e ficar e se legalizar, isso já não existe mais. Então, coisas que a gente percebeu nesses 3 meses tem que vir com visto, né? A gente aplicou o visto lá no Brasil, o visto de procura de trabalho, a gente fez tudo sozinho. Quem quiser saber mais sobre o visto, como que foi esse processo, como que faz, porque eu lembro que quando eu fui fazer teve informações que eu não encontrava no YouTube. Comenta aqui, deixa teu comentário aqui, o que a gente puder ajudar. Eu posso até fazer um vídeo ensinando, mostrando como que faz o visto, que é super fácil de fazer, dá pra fazer sozinho sim. Então, o que a gente notou nesses 3 meses, tem que vir com visto, gente. Tem muito mais brasileiro do que em 2018. Inclusive, nessa aldeia que a gente mora, em 2018, a gente era os únicos brasileiros aqui. E agora tem brasileiro aqui por perto. Aumentou muito a imigração aqui em Portugal, então as coisas estão um pouco mais... não dá pra dizer difíceis, assim, mas eu acho que hoje tem mais competitividade, eu acho, sabe? Porque são mais pessoas também. Então, uma coisa que lá em 2018 a gente não via. Um ponto também que a gente notou que é muito importante é vir muito bem organizado financeiramente. Gente, tem que vir, porque as coisas não estão... Os preços são diferentes. As coisas aumentaram aqui, né? Eu sei que no Brasil as coisas estão caras também, mas tá diferente como era. As coisas continuam baratas, mas não como antes. Elas, né, em relação ao que a gente viveu em 2018 e agora, tá um pouco caro sim. Então, ainda assim, qualidade de vida, poder de compra é melhor que o Brasil. Isso não tem como negar. Até essa semana eu fiz um stories mostrando um vinho verde, que foi uma coisa que eu me acostumei a tomar aqui em Portugal. Aprendi a tomar aqui em Portugal, foi o vinho verde. Gente, eu me apavorei assim, porque eu fui procurar na Amazon e no Brasil uma garrafa pela Amazon, que é pra ser o lugar mais barato de se comprar, tava R$25, eu acho. E aqui eu paguei R$1,35 uma garrafa de vinho verde, que convertendo no câmbio do dia dava R$8 e alguma coisa. Então eu posso comprar 3 garrafas aqui, né? Então continua assim, esse poder de compra aqui em Portugal ainda assim é melhor, né? A qualidade de vida, o tu não precisar se preocupar tanto como a gente se preocupa no Brasil, com segurança. Enfim, isso são outras coisas. Outra coisa que a gente reparou que não tá fácil é encontrar emprego. Não tá fácil encontrar emprego. Tá muito mais difícil. As empresas hoje, elas não contratam sem documentação. Hoje tu precisa do NIS para começar a trabalhar. É muito difícil a empresa que te contrata e te dá o NIS, porque isso gera um custo para a empresa também, né? Então hoje, como tem muito mais imigrante, gente, a empresa não vai querer te contratar para ter o custo de te dar o NIS se tem ali a pessoa, de repente, que já tem o NIS, né? Ou que conseguiu tirar por conta. Então a gente percebeu isso, que para encontrar emprego tá muito mais difícil do que tava antes. Então tu tem que vir muito bem preparado, assim, financeiramente para aguentar esses primeiros meses, né? E ainda mais dependendo do lugar que tu vai aqui em Portugal, né? Porque a gente sabe que Lisboa é um lugar que tá lotado, é um lugar que tá muito cheio de imigrante, né? Daqui a pouco as oportunidades de emprego lá vão ser um pouco mais escassas.
Diferente do norte aqui, que tem bastante imigração, mas não tá como Lisboa. Então, tem que vir preparado, sabendo que tu não vai começar a trabalhar logo, né? Que não vai ser assim, da noite pro dia. Que as coisas estão um pouco mais amarradas pro imigrante, sim, pra documentação. Até pra abrir uma conta no banco, tá mais difícil. Então, foram esses pontos, assim, que a gente notou que estão diferentes, né? Então, pra concluir, os 3 meses aqui em Portugal, a gente tá muito feliz, porque as coisas agora elas estão acontecendo, né? A gente tinha essa noção de que demora um pouco, sim, até as coisas engrenarem, né? Até as coisas começarem a andar, mas isso é normal, é muito normal. Uma coisa que a gente entendeu muito, e eu acho que é uma coisa que quando tu imigra a primeira vez, tu não entende, é não se comparar, sabe? Não se comparar a tua imigração com a imigração do outro. Não se comparar com pessoas que estão aqui há mais tempo também. Então, hoje a gente tem uma cabeça muito diferente de 2018 e consegue também hoje filtrar muita coisa, né? Não absorver coisas que a gente absorvia antigamente. E essa facilidade da gente já ter morado aqui, da gente já conhecer também um pouco da cultura, né? Um pouco do jeito português também, isso tem ajudado muito, porque a gente não leva pro coração como a gente levava antigamente. A gente consegue entender que realmente tem bicho na câmera. Era um bicho enorme, vai, continua. Mini bicho. Você tá gravando ainda? Tô. Ah, vou botar como erro. Não, né? Vai aparecer tu, cabeça. Não apareceu eu. Enfim, a gente tá muito feliz. Agora a gente, claro, eu não recebi meu primeiro pagamento ainda. Eu tô bem ansiosa pra receber, pra ver como que vai ser, porque onde eu trabalho a gente dá muita hora extra, né? Eu tô trabalhando das 2 às 10. E quando a gente faz hora extra, a gente fica até meia-noite. E no sábado a gente faz das 6 às 11 da manhã. Então eu tô bem curiosa pra ver como que vai vir esse meu primeiro salário. Eu tô pensando até em fazer um vídeo aqui pra meu primeiro salário. Pra ver como vai ser. E é isso, gente. A gente tá muito satisfeito, sabe? E muito feliz com a gente mesmo de tá conseguindo evoluir, de tá conseguindo conquistar as coisas que a gente já tava planejando, né? Infelizmente, tem coisas que não estão no nosso controle, que acontecem e tá tudo bem. A gente tem que entender que é um dia de cada vez, né? E eu acho mais importante também curtir esse processo, porque imigração é um processo, né? Como qualquer coisa na tua vida que tu vai fazer. E claro que é uma coisa mais difícil. Julia, o bicho tá bem na câmera. Eu acho que é isso, gente. As coisas vão acontecendo, né? Agora a gente vai conseguir dar... Eu vou conseguir, vou ter meu primeiro mês de salário, vou conseguir ter essa noção também de tudo, de gasto, de como vai ser daqui pra frente. Porque quando tu vem e fica só gastando em real, é uma realidade. E quando tu começa a ganhar em euro, receber em euro e gastar em euro mesmo, é outra, né? Consegue ter outra percepção. Então é isso, gente. Essa é a nossa conclusão de 3 meses aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa estar ajudando, deixa aqui nos comentários. Faz outra pergunta. Se tiver alguma dica de vídeo, quer alguma curiosidade, quer que a gente traga pra vocês, deixa aqui no comentário também. Aproveita pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal também. Manda pra aquela pessoa que tu sabe que tá se preparando pra vir pra Portugal, que quer ter mais informações sobre Portugal. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho e até o próximo vídeo.